Ora bem, quinta-feira, altura para falarmos aqui um bocadinho de basquetebol. Este é o segundo take, portanto nós já falámos sobre todo o meu drama de noites sem dormir. Ricardo, como é que estás pela segunda vez? Agora sem eco. Estou muito melhor do que tu, aparentemente. Nota-se a minha barba de quem... Enfim, é quem não faz barba desde que nasceu a última criança. E tu também tens barba. Não, eu já semanas. te disse que já fiz barba. Isto é barba, Não isto é fizeste uma nada. semana. Fiz, meu. São 2 semanas de barba, é de quem nem tem tempo de ir à casa de banho. O tempo de ir à casa bem, vou dizer, portanto, eu vim gravar ontem, portanto quarta, e sabia que hoje ia gravar 2 coisas, e pensei, ok, tenho que fazer a barba na quarta, que é para... Pá, mas estava tão cansado, sabes, que adormeci, porque aqui o plano tem sido eu fico de noite e depois durmo de dia, portanto adormeci, acordei, portanto eu tinha que estar aqui às 6, acordei eram 5:15, vim a correr para aqui, já não tive tempo de fazer a barba. Hoje pensei, ok, vou acordar um bocadinho mais cedo amanhã, já não aconteceu, portanto é todo um... Bem-vindo ao mundo da parentalidade, não é? Sim. E que tal? O que é que isto tem adicionado à tua vida? Eu ignorava um bocadinho aqueles clichês, sabes? O clichê do pá, quando ela te passa para os braços é uma sensação. Eu ignorava, achava que era assim um bocadinho falar por falar, se falar para ficar bem, mas agora compreendo todos os clichês. Todos os clichês da sensação totalmente diferente. Quando eu tive com ela a primeira vez sozinho, foi man, e agora? Tipo, não, desculpa, eu sozinho, não. Agora já passaram 2 semanas, portanto já está naquela fase onde recentemente começaram as cólicas, portanto já está naquela fase onde o teu desgaste e a tua irritação com ela já é diferente, portanto já não tenho aquele olhar de já só quero aquela secal. Que a bocado vais devolvê-la. Já pensei nisso, porque há uma loja chamada Kids to Kids que podes trocar. Eu já estive lá a ver se dá para fazer troca de crianças, portanto a minha mais nova por uma mais... Estou a brincar. Olha, mas isso das cólicas, tu sempre tiveste cólicas, não sei porque é que estás a queixar. Eu? Não estás a falar de ti. Era da criança mesmo. Sim, portanto, eu acordo durante a noite com cólicas e vou acordar lá ela para ela passar o meu sofrimento. Não, estou a brincar. Tem sido espetacular, obviamente. Quem é pai sabe que chega ali, tem ali aquelas noites um bocadinho mal dormidas, mas compensa perfeitamente. Passaste a ganhar muito medo, não é? Não tinhas medos e agora ganhaste uns medos, ou não? Sim, pá. Quando ela está a dormir e depois eu não a ouço a respirar. Vais lá confirmar? Vou lá, tipo, aperto-lhe assim... E depois é estúpido, porque ela depois acorda, né? Mas pronto, é o que é. Mas fogo, é estranho, porque uma pessoa nem pensa nestas coisas. Tipo, às vezes ela, peraí, mas não está a respirar, o que é que se está a passar? É todo um novo mundo encantado, ainda encantado, e pronto. Mas de resto está tudo a correr bem, pá, está tudo a correr bem. Muito bem. O bom disto e muito é NBA, isso, não é? eu ia dizer isso, porque como eu fico as noites, porque já estava mais ou menos habituado, tenho visto os jogos praticamente todos. Não vejo com aquela atenção, livro de apontamento e não sei o quê, mas tenho visto tudo. Tenho estado ali, já vi LeBron James, não é? Já vi LeBron James, eu até estava mais a pensar nos 12 blocos, de 5 deles goaltend do Victor. Estava a ver o jogo e estava a pensar, já pelo menos 2 ou 3, e depois obviamente já vi os blocos todos assim em seguidos, e alguns realmente são goaltend, mas tenho visto muita coisa, e vi o nosso Nemias passar por dificuldades. Nós, quando fizemos a nossa antevisão, lançamento, final da época de fase regular, olhávamos para os Celtics como se calhar os favoritos no Oeste, mas o que é certo é que são eliminados numa série onde parecia que estavam mais ou menos controlados. De repente Joel Embiid regressa, os problemas falsas começam a ser diferentes e de repente os Celtics estão em casa e o Nemias está a passar algumas dificuldades, não é? Não teve
esta foi a sua primeira experiência a sério em playoff, não é? Porque as outras, como tu tinhas dito, na outra versão eram 13 minutos, não é? Que tu tinhas dito. 13 minutos totais em duas épocas. E todos em garbage time. Em todos em garbage time. De repente é obrigado a ser titular e a coisa não é o primeiro contacto com basquetebol a sério em playoffs, com o scouting aprofundado que existe e com os adversários a saberem também que o Neemias é se calhar o jogador mais insubstituível dos 5 dos Celtics, porque se o Jaylen Brown não estiver em dia sim, o Jason Tatum pode assumir um bocadinho mais, se o Derrick White não estiver a meter bolas, o Peyton Pritchard vai lá e mete o que o White não está a meter, mas não há substituto para o Neemias, sobretudo aquilo que ele garante em termos defensivos, a estabilidade e o equilíbrio que ele oferece no meio campo defensivo. Ofensivamente, claro que o Luka Garza faz coisas até que o Neemias não faz, o Vucevic também, mas defensivamente a estabilidade e a proteção de cesto do Neemias é coisa que eles não encontram em mais nenhum jogador grande. E por isso é normal que o Neemias tenha sido um alvo dos 76ers e pronto, e nesta sua primeira experiência em playoffs está a passar pelas mesmas dores de crescimento que teve quando começou a ter os primeiros minutos a sério na fase regular, portanto dificuldades a manter-se em campo, algumas faltas que podia evitar, obviamente também prejudicado pelo apito muito fácil que tem o Joel Embiid, portanto foi aqui uma amálgama de todas estas situações, mas o Brad Stevens ontem deu conferência de imprensa de final de temporada e fez questão de dizer, e ainda bem que isso aconteceu, que apesar das dificuldades todas que o Neemias teve, pelo menos o jogo 7, o último jogo da temporada, foi o melhor jogo do Neemias nos playoffs, nesta primeira ronda, e que ele pode construir em cima disto e, portanto, pode levar isto para a off-season e para o futuro. Foi uma grande aprendizagem e saiu daqui numa nota positiva que eu acho que será importante. Mas, Ricardo... E tu concordarás certamente que o Neemias se calhar perdeu alguns milhões com por cada falta, por cada jogo em que teve problemas de falta, se calhar perdeu qualquer coisa. Mas tu disseste isso e bem, eu estive a ver a conferência do Brad Stevens e realmente ele não teceu elogios, nem tinha como não tecer. Acho que a época do Neemias é um tremendo sucesso e se calhar até foi uma das razões pelas quais o Brad Stevens até foi eleito o executivo do ano. Mas ele também... E o Mazzulla provavelmente será treinador do ano. Provavelmente. Também por causa disso. Também, muito por causa disso também. Mas ele também disse qualquer coisa de... Eu não tenho aqui as palavras à minha frente, mas ele disse qualquer coisa que uma das prioridades para este verão é reforçar a zona interior. Portanto, obviamente estamos aqui a falar de possibilidade de mexidas que podem impactar os minutos do Neemias, ou seja, e acho que concordarás comigo, eu não espero que o Neemias vá ter tantos minutos na próxima época como esta época, mesmo. Acho que a confiança é maior no Neemias, ou seja, neste momento há mais segurança em ter o Neemias como um bom, se calhar um dos melhores backups da NBA, mas acredito que os Celtics vão tentar tudo para conseguir pelo menos tentar recuperar um bocadinho a forma que lhes deu o título, não é? Com aquele double big, naquela altura Porzingis e Al Horford, ainda com o Porzingis sempre um bocadinho limitado, mas cheira-me que acho que os minutos não vão ser tão grandes. Ele acabou por não fazer uma média de minutos muito elevada este ano, jogando ali nos 24, 25 minutos por jogo, sensivelmente, portanto, nem sequer se aproximou dos 30, que é mais ou menos a bitola para os jogadores titulares na NBA. Ele foi sempre titular, só não foi titular num jogo porque tinha vindo de lesão na fase regular, jogou 75 dos 76 jogos, jogou titular. Acho que foi quando o Vucevic chegou, acho que no primeiro jogo o Vucevic, quando eles começam a partilhar, o Vucevic tem uma... Não, foi de lesão, ele estava, já me lembro, ele estava doente, ele não ia jogar, era um back-to-back, ele não ia jogar, só que houve logo problemas de faltas do Luka Garza no primeiro período e o Neemias acabou por ter que entrar. Foi uma coisa assim, acho que foi com o Brooklyn, se não estou enganado. Mas era suposto o Neemias não jogar nessa partida. Apesar de estar ativo, era suposto não jogar, mas acabou por jogar. Mas seja como for, isso pouco interessa agora. O Neemias faz 20 e tal minutos de média. Eu acho que ele pode eventualmente manter, mas concordo contigo, e já tínhamos sinalizado isso durante a fase regular, mais do que uma vez, que o Neemias
os Celtics tinham tentado contratar, tinham tentado trocar pelo Ivica Zubac. E portanto o Zubac, se chegasse aos Celtics, não era para ser suplente do Nemias. Portanto o Vucevic nem era para partilhar minutos, nem era para partilhar minutos. Não iam os dois coabitar em simultâneo. Portanto seria para ser titular claramente e o Nemias seria o suplente. E portanto, na perspectiva de que os Celtics durante a época tentaram ir buscar o Zubac, acredito que até por causa da saída na primeira ronda dos playoffs, que existe essa ambição de querer dotar a equipa de mais qualidade ainda e, portanto, apontarem eventualmente a um posto-titular. E depois fizeste referência à tal frase do Brad Stevens, que eles estavam a falar um bocadinho até do facto dos Celtics só terem um plano A, que é o lançamento de 3 pontos, que foi uma coisa que se notou muito nesta série com os Sixers, dos jogos que eles perderam. Notou sempre, desde a estadia de Joe Mazzulla, desde sempre. E o Joe Mazzulla teve uma declaração interessante depois do jogo 7, que eu achei que foi a primeira vez que ele não teve cuidado com as palavras em relação ao Nemias, apesar de não estar a falar do Nemias. O Mazzulla no final do jogo 7 diz que se eles tivessem jogadores para jogar de costas para o cesto, de certeza que tinham jogadas no playbook para jogar de costas para o cesto. Portanto, basicamente ele disse que o Nemias não é capaz de jogar de costas para o cesto. Foi o que ele deu a entender. No ano em que ele foi campeão, ele tinha ali algumas set plays, às vezes até a seguir a timeouts, onde eles iam para o post do Porzingis, que até teve um aproveitamento muito bom. Exatamente. Sim, mas esse não é o ponto forte do Nemias, não é? Não é o Nemias é um rim runner. O Nemias fazia isso no último ano de Utah State, quando o Sam Merrill já tinha saído lá e o Diogo Brito, e o Nemias era ali a principal referência ofensiva. O jogo passava muito por dentro e de dentro ele criava para fora, mas ele na NBA nunca teve esse papel por onde passou, a não ser quando andou pela G-Liga, e na G-Liga alimentavam-no muitas vezes dentro. Mas, e acontece na Seleção Nacional, ou seja, quando ele tem que ter um papel de maior protagonismo, ele faz isso. Como na NBA se valoriza a eficiência, obviamente havendo os atiradores que eles têm, o Nemias não é o enfoque do ataque dos Celtics e não tem jogadas criadas para ele. Raramente vê jogadores a meter a bola dentro no Nemias, portanto isso não faz parte do playbook dos Celtics. E portanto eles querem agora reforçar a equipa com um poste que seja complementar ao Nemias, complementar no sentido de coabitar, mas no sentido de oferecer à equipa as coisas que o Nemias não dá. E isso é uma delas, poder jogar de costas para o cesto e poder ter mais pressão no aro para abrir o espaço para o perímetro também para os outros, não é? Porque este jogo só de bloqueio direto acaba por ser bastante limitativo. Básico. E básico, não é? E básico. Sim, vamos ver. Estou curioso para ver se o Nemias vai ter... Porque eu lembro de nós termos esta conversa, não é? Se o Nemias devia já ir buscar o bag ou se devia apostar nele no próximo ano, porque ele tem ali uma... É team option, não é? Qualquer assim do género. Exatamente, é team option. Eu lembro de nós debatermos isto e eu até estava um bocadinho naquela ideia de que acho que ele podia arriscar jogar o próximo ano e depois sim tentar um maior payday, mas e tu tinhas a opinião oposta e eu agora concordo plenamente com a tua opinião. Acho que se os Celtics lhe oferecerem um contrato garantido, independentemente de ser um valor muito alto ou não, mas tentar esticar ao máximo os anos, ele tem que agarrar, porque não consigo imaginar, quer dizer, obviamente consigo, os Celtics podem tentar e não conseguir, mas há aqui a maior probabilidade é que o Nemias não tenha tanta preponderância na próxima época do que teve no ano. Portanto, acho que ele está neste momento no pico daquilo que pode capitalizar e quem sabe isto não está fora de questão, porque neste momento o valor do Nemias é um valor já assinalável, portanto os Celtics podem precisar de colocar o Nemias até na eventual possibilidade de quererem um jogador para o jogo interior diferenciado. Uma equipa pode pedir um Nemias, não é? Pode pedir, vamos Sim. aqui imaginar, quer dizer, eu ia dar aqui um cenário, mas já me arrependi, que era, vamos imaginar que o Ricardo, olha este cenário, os Celtics ligam para Sacramento para perguntar por Sabonis e os Kings dizem, nós tivemos aqui o Nemias na altura, podíamos fazer regressar, era uma boa reunião. Epá, não quero Nemias outra vez em Sacramento. Muito menos a jogar às 4 da manhã agora. Muito bem, os Celtics foram eliminados e foram eliminados pelos 76ers e
e tem sido uma das histórias interessantes do 76ers, por esta montanha russa, não é? Portanto, Joel Embiid não sabia se ia poder jogar, regressa, castiga muito os Celtics através de faltas, através daquela sua capacidade de pausar um jogo pelo seu jogo ali, mais na zona interior. 2 semanas depois, já está em dúvida para o resto da série contra os New York Knicks, e a equipa que levou uma tareia no primeiro jogo, mas o primeiro jogo eles tinham acabado de vir de uma série de 7 jogos, certamente um desgaste acumulado tanto mental como físico. Vão ali a Nova York, que está realmente com um hype muito grande, e já vamos falar um bocadinho deles. Perdem por 40 ou lá, por 50 pontos, ou lá o que é que foi. Joel Embiid já não joga o segundo jogo, eles até têm hipótese de ganhar. Eu por acaso ontem estava a ver o jogo e aquela reta final onde eles até estavam à frente na entrada do clutch, e de repente tem ali uma sequência de 6, 8 de 3, 4 minutos onde não conseguem marcar field goals, só marcam através da linha, e eu senti realmente esta equipa, por muito que seja a equipa do Tyrese Maxey, por muito que tenha VJ Edwards como a revelação do ano, digamos assim, eles precisam de Joel Embiid para, nestes momentos, receber a bola ali no post, sacar ali uma falta, acalmar o jogo, poderem construir ali à volta, porque só correria não chega. E a experiência que estamos a ter neste playoff é a experiência de Joel Embiid. Entra lesionado, recupera, ramp up, ajuda a equipa a ganhar, já se lesionou outra vez, vai precisar depois se calhar de um ramp up outra vez, e provavelmente não vai ser este o destino, não é, da equipa de Filadélfia. Não invejo os adeptos de Filadélfia de todo. E era por isto que eu estava a torcer também por isto que eu estava a torcer pelos Celtics naquele jogo 7, para além do Nemias, obviamente, que era o motivo principal, era não termos que levar com a experiência de Joel Embiid, porque é impossível o Embiid manter-se saudável nesta altura. Quer dizer, ele tem cerca de 900 jogos na carreira, são mais jogos sem jogar. Quer dizer, já podia ter jogado 900 jogos na carreira e na verdade jogou menos de 450, e é de facto a experiência Embiid no seu pior. Neste caso temos que dizer que é no seu pior. O que só faz com que Tyrese Maxey tenha que carregar mais o fardo dos Sixers. Enfim, o Paul George está fresquinho, ele tem estado a jogar muito bem, obviamente depois da pausa de 25 jogos. Ontem teve ali Ontem já não esteve tão bem. Eu não percebi aquele lançamento a 25 segundos do fim, um lançamento ali em queda para o lado, meia retaguarda, um airball. Podiam ter tentado, tinham tempo para fazer mais qualquer coisa e acho que se precipitou. Ele é um bom jogador para lançar pressionado, é um jogador que tem talento, tem capacidade para criar o seu lançamento e para tentar isso. E se calhar estava a sentir que o Tyrese Maxey já estava um bocadinho cansado, não sei se houve ali conversas sobre isso ou não. A verdade é que o Tyrese Maxey estava muito desgastado, jogou outra vez 46 ou 47 minutos, 47, ou o que é que foi, acho que só descansou um minuto, e ainda por cima os Knicks fizeram o que têm que fazer, muitas vezes 2 contra 1 sobre o Tyrese Maxey. O Tyrese Maxey faz muito mais, que é um jogador que não costuma cometer muitos turnovers, fez bastantes turnovers neste jogo. Tiveram que usar ali o Dominic Barlow como poste, a bola entrava ali no short roll no Dominic Barlow, o Barlow depois toma ali algumas más decisões também no short roll, faz ali uns passos transviados, uns turnovers, porque de facto a equipa não está habituado a jogar assim. O Tyrese Maxey com muita pressão da defesa contrária. Os Knicks estão de facto a defender muito bem, não é só desta série, é já desde o início dos segunda melhor defesa do playoff e o melhor ataque do playoff. E os Sixers estão com poucas opções para levar de vencida, neste caso os Knicks, e até os Knicks não jogaram particularmente bem neste jogo. Acho que houve ali algumas más decisões. O Mike Brown conseguiu desbloquear ofensivamente o Karl Anthony Towns, a meter-lhe a bola ali no topo dos 3 pontos, a funcionar como um hub ofensivo, e isso desbloqueou ali muita coisa durante os 3 primeiros períodos, nomeadamente Jalen Brunson a jogar sem bola, com cortes perigosíssimos, que é uma coisa que, por um lado, oferece uma dimensão nova ao ataque dos Knicks, mas sobretudo tira-lhe o peso de estar sempre a driblar, e ele pareceu muito mais fresco no final. Mas depois no fim, no último período, foram para o mais do mesmo, que é Jalen Brunson a driblar e a criar, e eles por pouco não perdiam este jogo. Vá lá que o Brunson, talvez pela frescura que tinha em comparação com o Tyrese Maxey, conseguiu levar os Knicks ao triunfo, mas os Knicks brincaram com o fogo. E há aqui uma coisa importante na questão do Karl Anthony Towns. O Karl Anthony Towns, na primeira série,
joga contra a Atlanta, que é uma equipa que, apesar de ser atlética, é uma equipa que não é muito grande. Ou seja, não há ali nenhum jogador que possa encaixar no Karl Anthony Towns bem. Porque mesmo o Onyeka Okongwu sendo um poste um bocadinho mais móvel, um bocadinho mais atlético, não... Ou seja, eu achei até que na primeira ronda o Karl Anthony Towns foi um bocadinho mal utilizado. Porque, tu disseste bem, muitas vezes no perímetro, muitas vezes até a criar, houve ali momentos, tanto na primeira série como no primeiro jogo, onde me faz lembrar um bocadinho aquilo que o Mike Brown fazia com o Sabonis e com o De'Aaron Fox, obviamente, precisamente. Jogadores um bocadinho diferentes, totalmente diferentes, aliás, mas achei que podia ter ido muito mais carregar lá em baixo, porque não havia um bom matchup para ele na série contra a Atlanta. Nesta série, com Joel Embiid, que é um poste que tem dificuldades em cobrir muito espaço. Ele é grande, mas não é muito móvel. Portanto, um jogador que faça, como o Karl Anthony Towns faz e bem, jogar no perímetro, eventualmente num pick and pop, é mais difícil para o Joel Embiid. Isso viu-se logo no primeiro jogo. No segundo jogo, o Drummond então foi um passeio autêntico para o Karl Anthony Towns, daí terem que ter jogado com o Dominic Barlow, que era para poderem trocar tudo, basicamente. Mas tu disseste bem, porque nota-se muito mais, era aquilo que também era uma das grandes críticas a Tom Thibodeau, que era o excessivo usage nem é usage, é mesmo o excessivo tempo que o Jalen Brunson tem na bola. Era o jogador com mais dribles, o jogador com mais tempo de bola na mão. Portanto, quem tem um jogador como Karl Anthony Towns, com todos os seus defeitos defensivos e as suas faltas e as suas coisas estranhas, também pode jogar um bocadinho com isso, porque ele é um posto que tem uma capacidade de passe assinalável, não é um Nikola Jokic. Ele às vezes arrisca uns passos que tem a mania que é o Jokic e sai umas coisas completamente absurdas, mas ele faz bons passos, ele é um bom passador. Sim, ele lê bem o jogo. Sim, ele é um bom passador. Diz. E é só dizer que no que diz respeito a Nova Iorque, e focando aqui em Nova Iorque, que está a ser para mim a revelação no sentido da equipa que me está a impressionar mais desde o início do playoff, mesmo tendo tido ali uma outra dificuldade com Atlanta. Há que falar de OG Anunoby, que está dos dois lados do campo a fazer coisas impressionantes. Ele ontem não fez só o jogo e não estava no banco. Saiu com uma lesão numa perna. Uma lesão ali, qualquer coisa. Não estive a pesquisar há bocadinho, não apanhei ali grandes informações, portanto não sabemos se estará em dúvida para o jogo ou não, mas fica esta nota. Mas há que falar aqui de um jogador que sempre demonstrou que poderia fazer mais do que aquilo que fazia, mais do que ser um 3&D básico, digamos assim. Eu lembro-me, Ricardo, tu deves-te lembrar também, no final da época passada, quando o Brunson se lesiona, onde o OG Anunoby faz uma média de 26 ou 27 pontos, já não me lembro, e ficámos todos, olha, será que desbloqueou aqui qualquer coisa? Não é que ele esteja com usage muito alto, mas está com uma eficácia muito boa e está a castigar matchups. Ele na série com Atlanta castigou matchups. Nesta série com Filadélfia não tem um bom encaixe para ele. E portanto estou curioso para ver, porque realmente muito daquilo que os Knicks possam fazer, até com estes altos e baixos do Mikal Bridges, tem muito a ver com aquilo que o OG Anunoby pode dar dos dois lados do campo. É verdade. Em relação ao OG Anunoby, eu não sei se ele não foi mesmo o MVP da primeira ronda contra os Atlanta Hawks. Foi, de certeza absoluta. Porque, de facto, ele brilhou ao mais alto nível nos dois lados do campo. E nesta série, estamos a falar aqui da necessidade dos Sixers de terem o Embiid disponível, mas se o Embiid estiver disponível, vai-se notar ainda mais a importância do OG Anunoby, porque se calhar mais do que o Mitchell Robinson é o OG Anunoby que tem capacidade para poder vir ao perímetro, acompanhar o Embiid e tirar-lhe o lançamento de 3 pontos e de costas aguentar a fisicalidade do Embiid quando vai para o low post. Portanto, é um jogador que consegue defender várias posições, não é jogador para defender o ponto de ataque, por exemplo, não é um gajo para defender o Tyrese Maxey, mas ele, jogadores 3-4-5, alguns 2, mas sobretudo 3-4-5, ele consegue perfeitamente desempenhar esse papel e é muito importante para o equilíbrio da equipa na defesa. No ataque está a brilhar, é um jogador que tem uma usage certamente baixíssima, porque ele é sobretudo catch and shoot, então lançamentos do canto, é um jogador que tem uma eficácia elevadíssima, sobretudo do lado esquerdo do ataque,
Mas não é um jogador que fique preso à linha, se for preciso recebe a bola e mete um drible e vai acabar lá em baixo. É um jogador que corta muito bem, também mexe-se muito bem sem bola, e tem sido de facto talvez o segundo jogador mais importante dos Knicks para já nestes 2 primeiros jogos. Em relação ao Karl-Anthony Towns e àquilo que dizias, se bem te lembras, para mim a estatística mais impressionante dos playoffs do ano passado foi que na final de conferência contra os Indiana Pacers, Karl-Anthony Towns e Jalen Brunson, entre eles, fizeram apenas uma assistência. O total, quer do Brunson para o Towns, quer do Towns para o Brunson. O Karl-Anthony Towns, na primeira ronda deste ano contra os Atlanta Hawks, fez mais assistências do que em todos os playoffs do ano passado. Ele houve ali um jogo onde namorou um triplo-duplo. Ele fez um triplo-duplo. Fez? Acho que o mesmo chegou a fazer. E, portanto, ele fez mais assistências na primeira ronda do que em todos os playoffs do ano passado, em que eles jogaram 3 rondas e várias com muitos jogos. Portanto, pelo menos um jogo 7. Está aqui a ser completamente desbloqueado pelo Mike Brown, e está a dar-lhe aqui um papel, aquilo que ele chorava no início da época, que não sabia qual era o papel dele. O Mike Brown se calhar estava, não sei se já estava a pensar em algo deste género para esta altura do campeonato. A verdade é que tem histórico o Mike Brown de trabalhar com jogadores grandes, com capacidade de passe. O Mike Brown esteve em Golden State, onde o Draymond Green criava tudo para o Steph Curry, esteve em Sacramento, onde o Sabonis criava para o De'Aaron Fox, e agora está a tentar dar esse lado facilitador ao Karl-Anthony Towns, e eu acho que o Karl-Anthony Towns é melhor jogador nestas últimas semanas, graças a essa decisão do Mike Brown. Quão real achas, nós já são 2 anos a falar sobre isto, mas quão real achas que são, olhando para a Conferência Este, onde mesmo do outro lado Detroit e Cleveland não convencem de todo, 2 equipas que precisaram de 7 jogos para bater adversários que deveriam ter batido com mais facilidade. Quão real achas que é a possibilidade, ou achas que é a equipa com a maior probabilidade de ganhar a Conferência Este, os Knicks, neste momento, mesmo com aquele problema que vai ser sempre inerente a quem tem Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns? Eu acho que neste momento têm que ser considerados os principais favoritos da Conferência Este, depois dos Boston Celtics terem saído destes Sixers, não terem sido capazes de mostrar grande oposição nestes primeiros 2 jogos. Acho que sim, acho que são nesta altura os principais favoritos. Os Cavs, tanto os Cavs como os Pistons, já mostraram debilidades demasiado evidentes nestes playoffs para nós termos muita confiança no que vai sair dali. Aliás, nós neste momento nem conseguimos apostar em quem é que vai sair dali, porque pode sair qualquer coisa. Sim. Uma coisa posso já dizer, Ricardo, independentemente se os Cavs passam ou não, o Donovan Mitchell vai chegar eventualmente à próxima ronda todo partido, porque deixa-me dizer uma coisa, eu sei que vai ser fascinante quando se começar a negociar a extensão de contrato do Ausar Thompson, pelo aquilo que ele não dá no ataque. E nós até estávamos os 2 de acordo em discordar que ele fosse finalista do Prémio de Defesa do Ano, lembras-te? Mas aquilo que o Ausar Thompson faz defensivamente a jogadores incrível, como o Donovan Mitchell, é absolutamente impressionante. Porém, deixa-me só dizer isto, que o melhor jogo da época do Donovan Mitchell, onde ele faz 50 pontos, ou lá o que é curiosamente num jogo contra os Pistons a ser defendido pelo Ausar Thompson. Ainda assim, numa fase em que o desgaste já é muito grande, em que são jogos dia sim, dia não, com o Ausar Thompson sempre em cima do Donovan Mitchell, quase minuto por minuto, e o Donovan Mitchell já com um histórico grande de, à medida que os playoffs vão avançando, ele vai começando a ter problemas, né? São várias as vezes que ele chega muito limitado aos últimos jogos das séries. Não sei em que estado é que ele vai terminar, porque é impressionante, Ricardo. O Ausar Thompson é absurdo mesmo. Defensivamente é talvez o jogador de perímetro mais impactante. Sou mega fã do Ausar, como sabes, meti-o no segundo lugar para Defensive Player of the Year, à frente do Chet. O seu impacto defensivo no perímetro é brutal, a sua awareness quando não está a defender o jogador da bola
é um jogador que tem sido muito criticado pelo que não oferece do lado ofensivo, não é? JB Bickerstaff até tem tentado muitas vezes que ele leva a bola para o ataque e inicia ali uma espécie de um end-off só para o envolver de alguma maneira, para a defesa o respeitar minimamente, porque senão ele tem que ser colocado num canto e ninguém lhe liga nenhuma. Mas defensivamente E sabes que eu acho que é esse é a maior carraça da NBA. E eu acho que é esse quando ele conseguir fazer isso, ou seja, quando ele conseguir ser um bocadinho mais Ben Simmons, Prime Ben Simmons, ou seja, em vez de fazer um hand-off só por fazer um hand-off, jogar um bloqueio direto e pressionar o cesto, eu acho que pode ser aí a chave para ele desbloquear. Não estou a dizer que vai ser um jogador de 20 pontos, porque acho que o Ben Simmons tinha coisas diferentes que o Ausar Thompson não tem, mas acho que pode ser aí a chave de desbloquear o jogo do Ausar Thompson, ou seja, quando ele começar a pressionar mais o cesto como ball handler. Vamos eu ver não se sei chegará se lá. ele tem esse espaço e esse contexto, porque o Amen Thompson, sem ball handlers em Houston, e este ano com a lesão do Fred VanVleet, teve a bola na mão para fazer isso e para dar esse salto ofensivamente. E o Ausar Thompson, numa equipa que precisa tanto do bloqueio direto e do Cade Cunningham a tomar decisões, vai ter muito menos bola. Muito menos, claro, mas acho que é aí uma, ou seja, quando o JB Bickerstaff o quiser envolver mais, será por aí. É verdade. Do que metê-lo no dunker spot, fazer. Ele é um bom jogador. Esta nova geração de não lançadores, o Dyson Daniels, o Ausar, o Amen, o próprio Tari Eason, cortam muito bem. Ou seja, eles conseguem disfarçar um bocadinho. Tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Mas cortam muito bem. Portanto, estou curioso para ver quando é que ele vai desbloquear. Deixa-me só dizer isto, nós depois falaremos dessa série mais à frente. Mas depois de uma série onde o Jalen Duren deixou muito a desejar na primeira ronda, estava ali com 10 pontos de média, ou não chegava a 10 pontos de média, a vitória no jogo 1 frente aos Cavaliers, aquele último período, aquele two-man game, Cade Cunningham, Jalen Duren, castigaram o Evan Mobley, um antigo defesa do ano. Se realmente esta conexão reaparecer, a conexão que tinha havido tão bem na fase regular, se começar a reaparecer no playoff, esta equipa dos Pistons ganha aqui um teto maior, mas foi só um jogo, aliás, foi só um período, portanto vamos ver. Vamos esperar, mas o Duran, um bocadinho à semelhança do que estávamos a falar acerca do Nemias, também viu muito dinheiro a sair-lhe dos bolsos nestes playoffs. Vamos ver, ainda tem, esse ainda lá está, pode recuperá-lo. Já recuperou qualquer coisa no jogo 1, né? Sim, é verdade. Já recuperou qualquer coisa no jogo 1. Olha, mudando aqui para o Oeste, acho que aquilo que nós íamos falando dos Lakers durante a época, até no final da época, a vitória frente aos Houston Rockets, dentro do contexto, não é? De não ter Austin Reeves durante a maioria da série e depois não ter Luka, acho que já é um feito. Mesmo com os Rockets a não terem Kevin Durant, depois teremos tempo para falar sobre a época dos Rockets, e eu até conseguia comprar a ideia de que, se o Luka regressar com os Oklahoma City Thunder a não terem Jalen Williams, a série até pode ser competitiva, mas não vai acontecer. Acho que os Lakers no primeiro jogo conseguiram dar boa resposta, também tiveram a benesse de ter algum tempo de descanso entre a final de uma série e a outra, mas não há argumentos. Os Lakers são a equipa que mais turnovers faz no playoff. Fazer isso contra o Oklahoma é absolutamente morte. O Oklahoma continuam a ter imensos defensores, basta ver o que fizeram ao Austin Reeves, e nem sequer precisaram de pôr lá o Lu Dort. Lu Dort defendeu o LeBron. Os Lakers não vão ter argumentos para a dupla Hartenstein, Chet Holmgren, portanto, vamos ver. Acho que pode haver aqui uma sweep. Sim, acredito que sim. Acredito que talvez seja difícil para os Lakers ganharem sequer um jogo, o que vai deixar aqui uma imagem final dos Lakers que a mídia mais tabloideira vai pegar,
mas vão se esquecer do brilharete que fizeram na primeira ronda, porque ninguém apostava nos Lakers. Havia muito pouca gente a apostar nos Lakers, apesar dos Rockets serem miseráveis no 5 contra 5 em meio campo, sobretudo, mas havia quase ninguém a apostar nos Lakers para passar, a partir do momento em que soube que o Austin Reeves e o Luka Doncic, sobretudo, iam estar fora dessa primeira ronda, mas o velhinho LeBron conseguiu liderar a equipa a esse triunfo na primeira série, a lançar ali também um bocadinho o pânico em Houston, porque agora aquilo está de candeias às avessas. Mas nesta série acho que não tem a mínima hipótese. Diria que se roubarem um jogo é porque os Thunder vão andar pura e simplesmente a brincar. É aquele 3-0 embora me depois pareça, sim, um 3-0, um gentleman sweep, eventualmente perderem ali um quarto jogo, mas eu acho que os Thunder valorizam o descanso também. Já ganharam o título uma vez, sabem o que não se deve brincar com o fogo. Eles o ano passado foram a 7 jogos na meia final, na final de conferência com os Nuggets e na final da NBA com os Pacers. Não, na segunda ronda. Na segunda ronda com os Nuggets, exatamente. Depois ganharam os Timberwolves, é isso. E portanto, eu acho que eles não vão desperdiçar a hipótese de, se puderem, ganhar 4-0, de o fazerem e de terem aqui mais algum tempo para recuperar o Jalen Williams, de descansarem aqueles corpos, de não arriscar lesões, e não me parece que seja de facto muito difícil, tendo em conta sobretudo os cães que ali andam defensivamente para limitar as ameaças adversárias. Os Lakers, aquilo que fizeram aos Rockets, obviamente o esquema era simples, era aquilo que vimos o LeBron James fazer toda a carreira, não é? Tiradores à volta dele, um poste para jogar two-man game, e de repente a bola começa a saltar para todos os lados, daí o número das assistências do LeBron. Contra o Oklahoma é mais difícil fazer isso, ainda que Houston tenha os mesmos argumentos defensivos que tem Oklahoma, portanto a nível de corpos, jogadores como o Eason, como o Amen Thompson. Estranhamente não foi o Amen Thompson a defender o LeBron James, mas pronto, tem esses corpos, mas Oklahoma é muito mais coeso, tem muito mais argumentos depois até do outro lado. Mas os Lakers viveram muito de overshooting. Rui Hachimura foi absolutamente, tornou-se o melhor lançador da história do mundo durante 2 semanas. Luke Kennard teve ali uma primeira fase onde parecia prime Steph Curry, entretanto já estabilizou. Marcus Smart também teve 1 ou 2 jogos onde o lançamento estava a entrar e de repente também parecia que estava tudo a correr bem. Não se espera que isso aconteça num período tão grande como ou seja, mais uma série. Portanto, acho que os problemas são evidentes e estamos de acordo que Oklahoma tem caminho livre para chegar caminho livre entre aspas, mas tem uma boa possibilidade de voltar à final de conferência e são os grandes favoritos à conquista. Queria falar um bocadinho para terminarmos. Denver foi eliminado pelos Minnesota Timberwolves. Denver foi eliminado pelos Minnesota Timberwolves sem Anthony Edwards na reta final da série. Até o próprio Ayo do Sumno também não jogou na série. E de repente lançou aqui muitas questões, porque Denver teve uma época muito complicada a nível de lesões, mas chegava ao playoff minimamente saudável, mas os problemas que tinham tido na fase regular depois viram-se no playoff, ou seja, Aaron Gordon limitadíssimo, Peyton Watson nem sequer jogou, Christian Brown, uma época bastante abaixo daquilo que tinha feito no ano anterior, Jamal Murray com imensas dificuldades em lidar com Jaden McDaniels, e Jokic a ter jogos mais complicados, se calhar a pior série da carreira dele, pelo menos desde que se afirmou como o melhor jogador da liga. Teve se calhar a sua pior série, com o mérito do Rudy Gobert, tudo certo. Mas lança aqui algumas dúvidas, Ricardo, que é o que é que Denver pode fazer, porque Denver está numa fase financeira muito difícil. Vão ter de provavelmente ver-se livre de Cam Johnson para poderem renovar com Peyton Watson. Ou seja, é improvável que eles tenham os dois para o ano. Ou seja, eles já estão naquela fase onde tu já tens que ver-te livre, entre aspas, de jogadores para poder manter o que já tens. Até porque eles querem manter o essencial, que vai assinar o maior contrato da história da NBA. Exatamente. Ou seja, fica muito difícil depois ires ao mercado. Claro que o rumor mill já veio dizer que só Nikola Jokic é intocável na equipa e que Jamal Murray, por exemplo, pode ser envolvido, mas é difícil ver também aí possibilidades. Portanto,
o que fazer nesta fase, não é, Ricardo? Porque teres o melhor jogador da liga é ótimo, mas é um blessing e um cursing, ou seja, tu tens que jogar para ser uma das equipas mais fortes, mas chegas a uma altura que já não tens grandes munições, portanto tens que acreditar que o que tens pode voltar a fazer sucesso, o que já não é tão... já não há uma luz tão brilhante ao fundo do túnel, porque os problemas físicos vão se agudizando. Eu não consigo dizer que ter o Nikola Jokic é uma maldição, é uma curse. Eu acho que não, maldição as outras no 29... sentido... Eu percebo o que é que quiseste dizer. Tens que ir continuando sempre a hipotecar o que... Estou a brincar com a situação, porque acho que todas as 30 equipas da NBA gostariam de ter o Jokic e viver com jogadores de contratos mínimos se fosse preciso, se tivesse a oportunidade de ter o Jokic. Agora, aquilo que têm à volta do Jokic é que eles têm que ponderar, e por isso é que não surpreende que tenham sido essas informações, que até o Jamal Murray pode estar disponível, e talvez seja a melhor hipótese que Denver tem de fazer ali um overhaul, uma mudança no seu plantel, porque hoje em dia nós falamos do Joel Embiid, mas quem é que confia no Aaron Gordon? Pois. Ninguém já confia no Aaron Gordon na liga. 2. Há quantos anos é que ele anda com problemas? Desde o ano que são campeões, não é? São 2. São demasiadas situações de fase regular, de playoffs. Já ninguém consegue confiar na saúde do Aaron Gordon. O Jamal Murray teve finalmente o seu primeiro ano em que na fase regular esteve bem do início ao fim. Foi All-Star inclusivamente. Se calhar vai ser All-NBA. Mas chegou aos playoffs e foi metido no bolso do Jaden McDaniels, e portanto, de que serviu ao Jamal Murray ter feito a melhor época da carreira na fase regular, quando depois chegou aos playoffs e não foi o playoff Murray que nós estávamos habituados a ver em anos anteriores. E portanto, ponto de interrogação no Aaron Gordon, ponto de interrogação no Jamal Murray. Cam Johnson veio para ser um upgrade ao Michael Porter Jr., deixou um bocadinho a desejar, ponto de interrogação, no teu caso ponto de exclamação, porque tu sempre o afirmaste desde o início que estavas de pé atrás em relação a isso. O Valanciunas... não é que eu percebi a troca, é uma troca para te veres livre do contrato do Michael Porter. A questão é que o Michael Porter te dava coisas até a nível da criação do seu próprio lançamento e do seu lançamento em movimento, e era um bom ressaltador, era um defensor minimamente... era um defensor que em alguns momentos... Um corpo grande. E o Cam Johnson não era propriamente competente, mas era não era competente, mas era um corpo grande. É isso que eu queria dizer. Grande, entrava muito bem no ressalto, que é coisa que o Cam Johnson não dá. Agora, aquilo que se esperava que o Cam Johnson fizesse, o seu QI basquetebolístico, a capacidade de cortar, a capacidade de meter o drible, isso nunca chegou a aparecer de forma consistente. Apareceu ali no último mês da fase regular, mas também foi a espaços. E, portanto, deixou um bocadinho a desejar. Eu, pelo menos, fiquei bastante desiludido com a época do Cam Johnson. O Valanciunas saiu da rotação, obviamente, à medida que a época foi avançando, e, portanto, toda a profundidade que eles tinham e que era a sua mais-valia, chegas aos playoffs e, de repente, não tens essa profundidade porque os jogadores não estão disponíveis. O Peyton Watson estava lesionado também, os jogadores saíram da rotação, os jogadores não foram capazes de aparecer nos momentos importantes, os jogadores foram super bem defendidos pelos jogadores adversários e, o mais importante de tudo, o Nikola Jokic, desde que teve a lesão a meio da época, nunca mais foi o mesmo. Ele, quando voltou, já não voltou com o mesmo tipo de fulgor, já não voltou para fazer o mesmo tipo de estatísticas que estava a fazer antes da lesão, que estavam a ser absolutamente inacreditáveis, e provavelmente se mantém saudável a fazer aqueles números seria o MVP desta temporada, e portanto é normal que hoje em dia tudo esteja a ser colocado em causa em Denver, e que a única coisa que não esteja em causa é a continuidade do Nikola Jokic, que vai certamente assinar o maior contrato da história da NBA, e vamos ver o que é que vai ter ao lado no próximo ano. E há uma coisa, eu acho que eles não vão chegar ao ponto de trocar o Jamal Murray. Também não. Mas acredito que haja gente interessada. Eu vejo os Orlando Magic que chamavam um pesseguinho ao Jamal Murray, quer dizer, o quanto eles precisam de um base capaz de criar o seu lançamento com tiro exterior. Aquilo era um mimo para os Orlando Magic. Agora vão fazer o quê? Vão enviar o banqueiro, que é o Aaron Gordon 2.0. Quer dizer, não há aqui uma coisa que é também importante em relação a estes Nuggets. Se a época 26-27 começasse hoje, com os plantéis como eles estão, os Nuggets eram a segunda equipa mais cara da liga. E ainda há que renovar com Peyton Watson, que teve o seu breakout year, digamos assim. E ainda há aqui outras decisões que eles têm de tomar.
Ou seja, não há muita margem, ou seja, eu acho que as trocas que eles vão fazer, ou as movimentações que eles vão fazer, naturalmente a renovação do Jokic é prioridade número 1, e ele já disse que quer fazer a carreira toda em Denver, e ele também não me parece um jogador que vá andar aí a perseguir anéis e não sei o quê. Mas eu acho que o que vai acontecer em Denver foi o que aconteceu no ano passado e o que aconteceu há 2 anos, que é as trocas que eles vão fazer vão ser mais fomentadas pela poupança e tentar encontrar aqui um gênio numa lâmpada, ou seja, numa troca onde eles tenham que... Vamos aqui pôr o cenário mais negativo, que é, eles não conseguem chegar a acordo para a renovação com o Peyton Watson e têm que o trocar aqui eventualmente num sign and trade ou qualquer coisa assim do género. Tentar encontrar aqui qualquer coisa, uma peça que exploda, não é? Não me parece que vá ser uma equipa que vá pegar no Jamal Murray e vá andar aí a ligar, a dizer, quem é Lamelo Ball ou coisa assim do género. Não me parece que vá ser esse tipo de equipa que vá querer estar mergulhado no second apron, não me parece nada que vá ser isso. Portanto, estou muito curioso para ver o que esta equipa vai fazer. E nós falámos tantas vezes do desperdício do prime que está a ser o prime, ou esta reta final do prime do Giannis. Eu espero já estamos com 3 anos onde, por algumas decisões mais fomentadas pela vertente financeira, que não se dá as condições a Nikola Jokic, não é? Portanto, vamos ver. Olha, quem eliminou esta equipa foram os Minnesota Timberwolves, que já foram ganhar a San Antonio, portanto já conseguiram virar no fundo a série. É verdade que ontem levaram um arraial de porrada, mas se nós falarmos dos Knicks serem a revelação como equipa, Jaden McDaniels é a revelação como jogador, tanto pelo que está a fazer defensivamente como o que está a fazer ofensivamente. Esta equipa dos Timberwolves, Ricardo, para nós é o grande mistério, não é? Uma equipa que tem fases onde parecem uma equipa que está a fazer tanking e de repente quando chegam ao playoff são 2 finais de conferência seguidas. Rudy Gobert está se calhar a fazer a melhor corrida de playoff da sua carreira. Estou a gostar muito da forma como eles não se estão a deixar deslumbrar, como muitas equipas fazem quando tentam inventar, vamos colocar aqui um jogador mais pequeno a marcar o Victor Wembanyama para lhe tentar ali pressionar as pernas e a parte de baixo. Não, eles simplesmente vão dizer, nós temos o segundo ou terceiro melhor defesa da liga, vamos pôr o Rudy Gobert, defender o Victor Wembanyama, se ele tiver que vir um bocadinho ao perímetro vem, se ele tiver que... Muito interessante a forma como o Rudy Gobert está a conseguir, há uma ação que os Spurs gostam muito de fazer, que é quando mais descaído para o lado esquerdo do ataque, fazem ali uma jogada, um two-man game, normalmente um pick and roll, e o Victor Wembanyama sai num curl direto ao cesto. O Rudy Gobert está a conseguir defender tanto o portador da bola como o próprio Victor Wembanyama num lob, por exemplo. Uma das primeiras jogadas deste segundo jogo até funcionou, mas na maioria das vezes o Rudy Gobert está a conseguir tapar isso, e portanto esta equipa, à medida que o Anthony Edwards eventualmente possa recuperar um bocadinho, continua a ser uma ameaça incrível, porque eles continuam a ter montes de peças. É verdade que lhes falta aquele ball handler que é o Mike Conley, mas que já não consegue ser o Mike Conley full time, mas é impressionante o que esta equipa faz, não é? Tem tudo para surpreender. Sim, é o grande outsider aqui que pode... Outsider que na verdade foi a 2 finais de conferência consecutivas e portanto está só a tentar chegar a uma final de conferência outra vez pelo 3º ano consecutivo, com lesões aqui pelo meio. O Anthony Edwards não está bem, está zero explosivo, ele não consegue colocar pressão no aro e era importantíssimo. Aliás, é curioso que apesar de terem levado com 12 abafos no primeiro jogo, eles ganham um jogo porque marcaram 56 pontos na área pintada. Eles continuaram a atacar o pintado, a tentar desgastar o Embiid. Eu vi um dado qualquer que dos 12 blocos, para além da história do goaltending, mas desses 12 blocos, houve pelo menos 4 ou 5 que deram lançamentos de segundas oportunidades. Sim, eles marcaram 6 pontos de segundas oportunidades após os desarmes de lançamento de Victor Wembanyama. E, portanto, eles não se estão a amedrontar pelo facto do Wembanyama existir. O próprio Jaden McDaniels diz isso. Ele vai fazer a bola, é o maior ser humano que vai
vai estar em campo e portanto não há hipótese, ele vai fazer abaixo, vai fazer o papel dele. Agora, eles têm que assumir isso com naturalidade e sobretudo não mudar o seu plano de jogo. Eles têm encontrado ali algumas estratégias e o Chris Finch merece aqui uma palavra especial, o treinador dos Wolves, está a usar muito o bloqueio Gortat para tentar criar linhas de penetração para o cesto, sem que o Wembanyama possa no último momento ir lá explica só, porque o Marcin Gortat não é propriamente uma lenda da NBA, mas vai ficar marcado para sempre por causa do Gortat screen. Verdade, o Marcin Gortat foi um poste que teve uma carreira interessante na Liga, um poste muito duro, um poste daqueles mais físicos, europeus, polaco. Aliás, a sua alcunha era o Polish Hammer, o martelo polaco, e ele era autenticamente um martelo, quer dizer, qualquer pessoa que fosse contra ele levava uma martelada, porque ele era uma parede e daí se ter criado também a ideia de que os seus bloqueios eram especiais. E depois, como ele fazia bloqueios tão bons, o que os seus treinadores começaram a fazer, já não me lembro, especialmente em Washington, mas sim, em Washington foi onde ele esteve durante mais tempo na carreira. Como o John Wall não tinha lançamento exterior e tinha que finalizar muitas vezes perto do cesto, o Gortat, quando bloqueava, arrastava o seu jogador para dentro do pintado, lá para baixo, para fora do cesto, autenticamente, não permitindo que o seu jogador depois fosse desarmar, contestar os lançamentos do John Wall ou de outros jogadores que entrassem em drible de penetração. Isso depois foi refinado e tornou-se numa estratégia de fazer um bloqueio ao jogador que está debaixo do cesto. Portanto, nem sempre era o jogador que dá o bloqueio direto, e neste caso não tem sido. Às vezes é o Julius Randle, que é o gajo que tem mais corpo e que vê o Wemby a vir do outro lado e que vai lá e dá-lhe um bloqueio para que os jogadores nas suas costas possam ir finalizar ou seja, ele dá o corpo ao manifesto para que o Wemby não possa ir lá contestar ou alterar a dinâmica de lançamento. E isso é uma forma de tentar contrariar o impacto defensivo que o Wembanyama tem. Portanto, ou seja, eles em vez de mudarem a sua estratégia de lançar a mais 3 pontos, de irem à procura de meias distâncias, de fugirem aos lançamentos perto do cesto, não. Eles querem ir lá, querem desgastar o Wemby, querem que ele esteja envolvido em tudo e mais alguma coisa, mas pura e simplesmente estão a usar outros argumentos para que o Wemby não possa ter todo o seu impacto normal. E esse é o ponto, eles estão a envolver o Victor Wembanyama. Normalmente as equipas, e especialmente quando o Victor Wembanyama não está a defender o posto adversário, o que é que as equipas fazem? Colocam um atirador no canto para ver se o Victor Wembanyama fica mais atento ao atirador. Exatamente. E aquilo que obviamente eles têm o Rudy Gobert, portanto o Victor Wembanyama defende o Rudy Gobert, mas quando o adversário tem um posto atirador, por vezes o Victor Wembanyama acaba por ser colocado mais num jogador mais roamer, para estar como mais roamer. Mas os Minnesota Timberwolves não estão a ter medo de envolver o Victor Wembanyama. Não sei se isso pode estar a ter alguma influência na série, para já, muito má de lançamento do Victor Wembanyama, que no primeiro jogo teve, defensivamente, fez o tal triplo-duplo com os blocos, mas se formos ver, teve 0 em 7 ou 0 em 8, lançamento de 3 pontos, teve uma má noite de eficácia, porque também tentou, acho que forçou um bocadinho o lançamento, mesmo perto do cesto, acho que voltou a alguns hábitos não tão positivos. Portanto, estou a gostar daquilo que Chris Finch está a fazer. Ainda bem que fizeste esse destaque. E os Wolves, eu acho que eles estão demasiado dependentes da saúde doente, porque o Ayo Dosunmu tem estado dentro ou fora, não está propriamente a 100%. O Mike Conley não podes contar com ele também sempre, porque a veterania já não dá para estar sempre presente ao mais alto nível. Com o Donte DiVincenzo, que se lesionou com gravidade no final da série anterior, e a explosividade e a liderança do Anthony Edwards, e aquela loucura dele que muitas vezes contagia os colegas era importante. E ele teve um papel importante no jogo 1. No jogo 1 esteve bem. No último jogo, o Mitch Johnson já fez um ajustamento a esse nível também interessante, que é 2 contra 1 no Anthony Edwards. Claro. É tirar-lhe a bola da mão. E ele não consegue explodir. E não há hipótese. Ele no jogo 1 tem aquele... Há uma coisa que ele tem, que é aquele gene de clutch, de I don't care, I'm the man, e aquele triplo que ele faz com o Victor Wembanyama todo em cima dele, não estamos propriamente a falar... É incrível. E a fase até em que ele marca esse triplo é importantíssimo. É verdade. Muito bem. Nós depois teremos tempo para falar mais, hoje há mais jogos. Deixa-me só terminar com isto, Ricardo. Hoje é dia 7, não é? Portanto, será no domingo, né? No domingo é a lottery.
se não estou em erro, acho que É é domingo. verdade, é o dia 10. É domingo ou segunda? É domingo, que eu exatamente. já li hoje artigos sobre isso. Sim. Exatamente. Nós depois teremos tempo para falar sobre tudo o Mas que desejoso aconteceu. de falar na próxima semana sobre isso, não é? Quero falar sobre a mudança que houve, não é? Portanto, neste momento, acho que é já a partir do próximo ano, não é? Que vamos ter aqui todo um novo panorama que vai ter... Está aprovado em definitivo ou ainda Acho vai que precisar sim, de acho que- validação? Isto foi uma proposta feita pela Liga, mas Aparentemente, daquilo que eu percebi, a Liga apresentou esta proposta já com foi bem o acolhida, apoio... foi bem acolhida, não é? já com a ideia de que ia ter os 2/3. Depois teremos tempo para falar sobre isso. Há aqui muita complicação, mas acho que vão ter o mesmo problema que estão a ter agora, que é quanto mais equipas, ou seja, as equipas agora até vão preferir nem sequer ir ao play-in, mas pronto, isso teremos tempo para falar sobre isso. Mas gostei daquela ideia do... Da relegation zone. Exatamente. Essa pareceu-me interessante, acho que pode ser benéfico, essa ideia da relegation zone. Assim, muito rapidamente, nós depois falamos disto na próxima semana, Ricardo, mas gostaste de traços gerais? Olha, primeiro eu recebi com alguma estranheza, porque eu acho que o problema do tanking não é assim tão grande, é sempre situacional, é de época para época, mas à medida que o tempo vai passando, vou achando que se calhar há mais coisas positivas do que negativas nesta proposta. Mas deixa passar aqui mais estes dias e para a semana dissecamos Até para compreendermos tudo, não é? Porque ainda há aqui algumas dúvidas. Eu não desgosto da ideia da relegation zone. Acho que, por exemplo, se agora vais ter duas equipas de expansão, essas estão condenadas a ficar na relegation zone para sempre. Quer dizer, nunca vão poder ter a primeira escolha do draft, enfim. Vamos ver. Sim, acho que aquilo que eu não gosto e continuo sem perceber porque é que a Liga acha que é uma boa ideia é o estabilizar, ou seja, o tornar as odds ainda mais flat, porque aí há mais equipas que olham para o landscape e dizem, tá bem, ok, nós temos só 5%, se cairmos 2 lugares passamos para 7%, mas todas as outras equipas à nossa volta também só têm 10 ou 11 ou 12%. Ou seja, acaba por haver mais vezes equipas que chegam àquela reta final e preferem, em vez de serem 12º, ok, vamos aqui jogar para ser 14º, ou vamos aqui jogar para ser 13º. Mas pronto, isso serão outros 500 e já depois falaremos sobre isso. Mas quando falarmos a próxima vez, na próxima semana, que eu não sei qual será o dia, mas depois nós combinamos, já vamos saber quem é que vai ter a escolha número 1 e número 2 e número 3. E, quem sabe, Ricardo, vamos chorar aqui com a possibilidade de os Oklahoma City Thunder estarem a um passo da final de conferência e terem a escolha número 1. Uau, isso seria incrível. Se calhar aí paramos. Não vale a pena. Fazemos uma pausa e voltamos a fazer podcast daqui a 3 anos. Daqui a 3 ou 4 anos. Não vale a pena. Bem, Ricardo, vamos embora. Obrigado pela tua disponibilidade, porque nós éramos para tentar marcar no início da semana, depois eu não pude, depois tu tinhas aí uma coisa, mas conseguiste arranjar aqui esta horinha, portanto agradecer a tua disponibilidade e voltamos. Sempre, tudo por ti, tudo por mim. ti, meu Obrigado, querido, tudo por ti. Obrigado. Era isso que eu queria ouvir para ir já feliz para casa. Bem, vamos embora, voltaremos para a semana, isso é certo, só não vos consigo dizer o dia. Se conseguirem fundar 3, mandem-nos um vídeo.